Olá, bom dia, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Começando mais um espaço, mais um momento do Projeto 626. É sempre o nosso encontro matinal, de segunda a sexta-feira, aqui às 6h26 da manhã. E como é bom estar com você neste espaço, neste momento, para este nosso bate-papo matinal, tá bom? Bom dia, Jussara, bom dia, Aline, bom dia, Neto, bom dia. Bem-vindo, bem-vindas. Nós vamos então iniciar esse nosso bate-papo e se você quiser encaminhar, mandar aquele aviãozinho, né, para as pessoas que você acha que deveriam estar conosco, que poderiam estar conosco, eu ficaria muito feliz, tá bom? Para que mais pessoas possam participar desse momento. Camille, psicanalista, bom dia, Camille, bem-vinda. Bem, na live de ontem nós falamos sobre a diferença entre educar e criar, ou criar e educar. São diferenças fundamentais para a preparação dos nossos filhos para a sociedade, como eles vão reagir diante de tudo que lá fora existe, não é? As normas, leis, regras, o mundo competitivo, a preparação, o estudo, a sua educação, enfim, a sua preparação. Então, para complementar esse pensamento, eu vou trazer um ditado popular para refletirmos a respeito desse assunto. O cipó acompanha o pau. Você já ouviu falar nisso, que o cipó acompanha o pau? Então a minha indagação é: quais os exemplos que nós estamos dando para os nossos filhos? Qual o exemplo que você, papai, e você, mamãe, está dando para o filho? Lembremos-nos de que Jacques Lacan, que é um pensador contemporâneo da psicanálise, não é? Ele vai dizer o seguinte: a formação através do espelho. Nós vamos introjetando, ou seja, nós vamos copiando, vamos assimilando tudo que lá fora existe, né? Tecnicamente, eu não quero me aprofundar, mas tecnicamente, Jacques Lacan vai dizer o seguinte, que lá fora existe um universo, né? Tudo que existia antes de nascermos, e ele chama de símbolos, de simbólicos, normas, leis, regras, enfim. E nós vamos criando uma imagem a respeito disso, vamos introjetando, vamos nos adaptando a esse meio como se fôssemos camaleões. Então é claro que os exemplos dos pais são fundamentais na formação do filho. Então nós falamos ontem a respeito de criar e educar, hoje vamos falar sobre este exemplo. O cipó acompanha o pau. Quais os exemplos que estamos passando, que estamos dando para os nossos filhos? No que eles estão se inspirando? De que maneira estamos ensinando? De que maneira estão introjetando e entendendo que aquilo é certo? Assimilando que aquilo é certo e que devo agir desta forma. Tema interessante, não é? Mara, minha esposa, bom dia também. Bom, então vamos compreender que a partir dessa introjeção, a formação do espelho, né, nós vamos introjetando então estas questões externas, nós vamos olhando muito para o papai, olhando muito para a mamãe. Isso vem desde a primeira infância, isso vem lá desde cedo, ali a partir dos 6 meses de idade, nós começamos a copiar, nós começamos a nos moldarmos a partir deste externo. Camila, filhota, bom dia também. Então, e de que maneira nós estamos agindo? O que é que eles estão introjetando? O que é que eles estão aprendendo de nós? E tudo isso é importante no dia a dia, nas pequenas ações, nas grandes ações, nas pequenas decisões, nas grandes decisões. A respeito de valores, por exemplo. Qual é o valor que nós damos à família? Lembremos-nos de que Matias, bom dia. Lembremos-nos de que todos os pensadores da psicanálise vão destacar o papel da mãe, o papel do pai, o papel da família, deste seio, desta ambiência, deste ambiente, como diz o Winnicott, para a formação, para a estruturação da personalidade, do caráter, enfim, onde vão se estabelecer os comportamentos, os valores. Então, o que é que nós, pais, pensamos a respeito da família? Quais são os princípios morais que nós preservamos? O que é que nós defendemos como sendo certo, como sendo errado, como sendo aceito, como não sendo aceito, como sendo uma atitude desviada, uma atitude correta? O que é que nós estamos não apenas educando, como eu disse na live de ontem, mas agindo? De que maneira eu estou agindo? Porque não adianta faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não adianta nada eu pedir
para não fazer alguma coisa e depois a criança me vê fazendo esta coisa. Então não adianta, porque é muito mais por assimilação, por copiar, por introjetar, não é? É por assimilar do que pelas palavras. Não, você não pode fazer isso. Para a criança o não é um convite para fazer, não é? Porque é um desafio, né? O não sempre é melhor, é mais gostoso, é chamativo, enfim, é instigante. E por isso, simplesmente o não adianta. Nós temos que entender que a criança está assimilando, ela está introjetando, ela está aprendendo através do comportamento. É mais ou menos como acontece na natureza. As crias, os filhotes imitando os pais, enfim, as mães especificamente, se olharmos os felinos, não é? Na caça e assim por diante, eles vão assimilando, vão aprendendo. Assim como o pintinho, quando nasce, a mamãe não vai falar para ele assim, ó, a mamãe galinha não vai falar, olha, há uma regra básica, embaixo da terra existe minhoquinhas, existe bichinho, você vai com sua unha do dedinho do pé direito e cisca para cá e outro... Não fala isso. A galinha simplesmente vai ali, vai ciscando e por aprendizado, por repetição, o pintinho vai aprendendo. E assim é com o ser humano também. Quais são as crenças que os pais têm? No que eles acreditam como sendo certo, como tendo, como sendo valores? O que eles pensam a respeito do seu comportamento? Será que tem comportamentos assertivos? Será que em determinadas situações sempre ele traz a mesma opinião, o mesmo conceito, a mesma verdade, a mesma orientação? Ou ele muda de opinião de uma hora para outra? Diante de uma situação, tudo bem. De outra situação, uma explosão, algo irritante. Será que nós temos assertividade em relação aos nossos valores, às nossas crenças? É preciso pensar nisso, porque a criança vai assimilar, ela vai introjetar, é cópia, não é? Lembremos-nos de que somos alfabetizados pela repetição, não é? A professora, A, E, I, O, U, A, E, I, tanto repetir, de tanto ver, repetir e ver, a criança acaba por introjetar, por assimilar, não é? Verdade, o exemplo se dá pelas atitudes. É exatamente isso, Camille. Dei Rodrigues também bem-vinda. Então, na verdade... Como que os pais estão fazendo? De que maneira os pais estão agindo? O que é que as crianças estão introjetando? Então não adianta ter um discurso, você pode, você não pode, e ter outra atitude, não é? É a mesma coisa aquele que bebe começar a fazer um discurso ferrenho contra a bebida, ou aquele que fuma começar a discursar que não pode fumar, aquele que explode pedir calma para o outro, e assim por diante. Não adianta, um exemplo quer dizer, a criança aprende pela repetição, pelo exemplo, pela atitude. Ele tende, o Lacan explica isso, a formação a partir da fase do espelho. Eu introjeto, eu vejo e acho que é o certo. Eu vejo e aprendo a fazer. O discurso não é tão importante, e sim a atitude, não é? Outra coisa em relação à ética. O que é que nós falamos a respeito da ética, mesmo sem falar a respeito da ética? O que nós passamos para os nossos filhos a respeito da ética? Será que somos corretos, somos justos, nós estamos tendo comportamentos corretos em relação ao outro? O que é que nós falamos do outro? O que é que nós fazemos contra este outro para que nossos filhos possam introjetar? De que maneira estamos tratando essas questões? Se eu sou um profissional liberal, no meu caso sou um psicanalista, por exemplo, e aí na roda, na mesa, na minha família, falo, não, eu vou cobrar mais barato sim para ferrar aquele outro psicanalista, eu vou fazer um trabalho mais ou menos, porque o que importa é o meu salário, eu vou... Essa questão de ética, de moral, como é que eu estou me comportando? Porque meu filho está introjetando, minhas filhas estão introjetando, estão observando isso. Não adianta, não é o discurso, olha, você tem que ser correto, mas elas me vêm tendo atitudes antiéticas, tendo atitudes imorais. Então não adianta, você percebe que este comportamento é o exemplo, é a atitude dos pais que vai realmente educar. Então de que maneira nós estamos agindo? Diante das situações mais corriqueiras, por exemplo, digamos que estamos no café da manhã, eu, minha esposa e minhas crianças,
e aí eu pego um pedaço de pão, passo ali um creme, um requeijão, alguma coisa, uma manteiga, enfim, e deixo metade do pão, e deixo metade do copo de leite, café. Depois que eu saio da mesa eu não tiro o pratinho, eu deixo tudo sujo, jogo na pia, a esposa que se dane vai limpar. Como é que a criança está aprendendo? O que é que ele está aprendendo? Tem o olho maior que a barriga, né? Na hora do almoço, jantar, enche o prato de comida e deixo lá metade do prato, e depois simplesmente vai no lixo. O que é que eu estou ensinando para os meus filhos? Você percebe que eles estão aprendendo, assimilando, introjetando, eles vão repetir esses comportamentos. Então é importante, se compararmos a live de ontem com a de hoje, ontem eu falei a diferença entre criar e educar. É preciso ensinar, é preciso falar, é preciso orientar, é preciso acolher, corrigir os erros. Mas o comportamento também é importante. Aliás, extremamente importante, porque a criança vai se espelhar, como diz Jacques Lacan. Ou Freud, ela vai introjetar isso. Ou Winnicott vai falar da ambiência. Tudo o que acontece neste ambiente vai virando rotina, vai virando costume, e a criança passa então a repetir, da mesma forma que faz na escola, com a repetição daquilo que a professora vai explicando. B mais A, ba, T mais A, tá, T mais U, tu, tá, tu. Vai repetindo e a criança vai então assimilando, vai aprendendo paulatinamente, gradativamente, de uma forma progressiva, ela vai aprendendo aquilo. É assim que se doutrina, é assim que se idiotiza, ou assim que se torna, que se faz uma criança inteligente. É através de repetições, através de ensinamentos, através de comportamentos, não é? Outra coisa importante, o que é que nós estamos passando para os nossos filhos em relação à escola, não é? Quando ele vem com nota baixa, será que nós estamos chamando a atenção ou explicando ou tentando entender por que é que meu filho está tirando nota baixa, ou eu vou bradar contra o professor? É o professor que é culpado, é a escola que é culpada, porque meu filho tirou nota baixa. O que é que estou ensinando para o meu filho? Quais são os valores que eu estou passando para o meu filho? Então eu tenho que entender que tudo isso, todos os meus comportamentos em casa, o meu filho, minha filha está introjetando, está aprendendo. Então, na verdade, quando ele tem a nota baixa, é uma conversa com ele que eu vou ter, ver se está fazendo a tarefa, prestando atenção, ou vou mesmo à escola para saber do seu comportamento, ou direto já critico o professor. Se eu critico o professor, estou dizendo ao meu filho, evidentemente, que ele não precisa estudar, porque o pai sempre estará ali para protegê-lo. Percebe que ele vai assimilando esse tipo de comportamento. É este o comportamento que vai formá-lo, torná-lo verdadeiramente um homem digno, um homem para enfrentar as adversidades lá fora. Outra questão, não é? E aquele troco a mais que recebemos numa pizzaria, no restaurante, nossos filhos presentes, será que eu devolvo? Ou eu falo, não, foi ele que deu, se ele deu, não é roubado? Mas será que eu estou devolvendo? Será que eu estou ensinando meu filho que aquilo que não me pertence eu devo devolver? Não é? Será que eu fico com aquele troco a mais? Essa história do troco a mais é muito comum, porque passa valores muito importantes para os filhos, não é? Então nós estamos lá no restaurante qualquer, o troco deveria ser de 20, por exemplo, não é? Eu dou 100, a conta ficou 80 e o garçom volta com 120. Por exemplo, não é? O que é que eu estou fazendo? Nossos filhos observam, ele deveria voltar 20, porque a conta ficou 80, por exemplo. Será que eu embolso 120, sabendo que aquele garoto vai ter um prejuízo, ou que aquela instituição vai ter um prejuízo? Ora, se eu fui lá, se eu comi, se eu me alimentei, é justo que eu pague. Será que eu estou devolvendo? Ou será que eu estou ensinando meu filho que eu posso ficar com aquilo porque o garçom deu a mais, se ele deu a mais eu não roubei? Você percebe que são nas pequenas ações, pequenas atitudes, aquelas que vão se avolumando no dia a dia. Cristina também, muito bom dia. Bem, outra coisa importante, nós achamos uma carteira na rua cheia de dinheiro, só que tem um nome lá dentro, tem um documento lá dentro. Achado não é roubado. Será que nós estamos ficando com esse dinheiro, achado não é roubado? Ora, e nossos filhos estão vendo? Vamos entender que se há um documento, se há uma identificação,
há um dono, porque nós estamos vendo que há um documento e é possível encontrá-lo. Será que estamos ensinando nossos filhos que nós podemos ficar com aquilo? Nós podemos ficar com aquele dinheiro porque eu achei? Afinal de contas eu achei, de fato eu não roubei, mas eu sei que alguém perdeu. Que tipo de ética, que tipo de valor, que tipo de crença eu estou passando para meus filhos? Então eu devo pegar aquela carteira e dizer, olha meu filho, achamos uma carteira aqui, olha minha filha, tem um nome, olha aqui, é José da Silva, vamos tentar localizar, enfim, geralmente tem documentos ali, ou vai nas redes sociais, ou procura, ou, na pior das hipóteses, leva até uma delegacia, eu achei essa carteira cheia de dinheiro, não é? Que tipo de valor estou passando para os meus filhos? Perceba então que o filho está introjetando, está aprendendo. Ele não tem aquela noção ainda, aquele discernimento. Então, naquele momento, retomando esse exemplo do troco a mais, retomando esse exemplo da carteira perdida, por exemplo, não é? Retomando esse exemplo, por exemplo, foi redundante aqui. Mas, se a criança ela não sabe, nunca se deparou com uma cena dessa, nunca viu. Então, papai encontra, mamãe encontra uma carteira no chão, olha, encontramos uma carteira, quanto dinheiro? Olha, isso aqui pertence a José da Silva, coitado, perdeu esse dinheiro, vamos tentar encontrar, porque esse dinheiro aqui é para pagar conta, é para pagar arroz, feijão, remédio, tem que devolver para o verdadeiro dono. Olha o que a criança aprendeu. Ela não sabe ainda o que é roubar, o que é ficar, o que é se apropriar de uma coisa do outro. Ou então, a criança introjetou aquilo. Quando eu achar alguma coisa que tem identificação, eu preciso devolver. Porque não me pertence, porque aquilo vai fazer falta para aquela pessoa. Pode ser um remédio, pode ser a comida, pode ser, enfim, uma prestação, pode ser pagar água, luz, energia, a mensalidade da escola. A criança vai introjetar isso, porque está vendo o pai fazer e não tem anteriormente aquela noção de se apropriar daquilo que não lhe pertence. Aí o pai fala assim, não, vamos tirar o dinheiro aqui e deixar na rua. Achado não é roubado. Muitas pessoas afirmam isso. Achado não é roubado. Então, perceba o que é que estamos ensinando através de nossos comportamentos. Outra coisa, a questão da fidelidade. Como é que nós tratamos nosso esposo, como é que nós tratamos nossa esposa, como é que tratamos nossos irmãos, nossa família, nossos amigos. Será que com fidelidade? Ou será que com traições? Será que com aquela famosa maltratar, falar mal por trás, dizer tal? Mais ou menos, não é? Como alienação parental, não é? Que vai tentando falar mal do outro, enfim. Que tipo de ensinamento, que tipo de atitude estamos passando para os nossos filhos? Tudo isso é muito importante, meu querido, minha querida. Nós temos que entender que a criança, o menino, a menina, o filho, a filha está introjetando isso. Está aprendendo através de repetições. Eu repito para você, no reino animal é assim. Olha a galinha ensinando o pintinho, olha a leoa ensinando o leãozinho, o seu filhinho, olha o passarinho ensinando os filhotinhos. É assim, e com os humanos é a mesma coisa. É a mesma coisa, só que somos dotados da fala, não é? E da consciência de que estamos, e essas repetições podem ser... Você já viu uma galinha ensinando o filhinho a roubar? Você já viu a leoa ensinando o leãozinho, o seu filhotinho, a ser corrupto? Não, você não viu, não é? É ali a questão da sobrevivência, autodefesa e assim por diante. Bem, Zé Moura, bom dia. Mário Henrique, bom dia também. Outra questão importante em relação às leis, normas e regras e assim por diante. Nós vivemos em sociedade, toda sociedade ordeira é baseada em leis, na verdade, não é? Por exemplo, nossas crianças no carro. Conosco, vamos, eu, minha esposa e minha criançada no carro, vamos passear, vamos lá na praia. E aí eu estou dirigindo, ultrapassando em lugares proibidos, atendendo o celular enquanto eu dirijo, passando o farol vermelho, o sinal vermelho, estacionando em lugar errado. Você acha que meus filhos não estão percebendo isso? Você acha que meus filhos não estão introjetando isso, entendendo porque meus pais são meus heróis? Então nós temos ali aquela relação de pais heróis, pais exemplos, pelo menos até certo momento da vida a criança tem um orgulho, um baita orgulho dos pais e das mães, não é? Depois lá na adolescência que vão sentir aquela vergonha natural, lá no terceiro tempo do Édipo, lá de Lacan, nós vamos entendendo isso, que é um processo natural, não é? Que muitos chamam de aborrecência, mas até então... os pais são heróis e a criança está observando. Então o pai vai e dirige, pisa e ultrapassa o lugar
proibido e fala assim, uau, tal criança, uau, yes, papai é legal. Ou está dirigindo até o telefone, o garotinho, a garotinha lá atrás vai ver que legal, mas o papai vai querer imitar isso, é a brincadeira natural. Pode ver que as crianças vão brincar de casinha. Quando a criança brinca de casinha, está repetindo a quem? A mãe. E ela vai cozinhar ali, cozinhar, né, com as panelinhas ali com terrinha e tal, a massinha, o carrinho e assim por diante. Tudo é repetição. É o cipó que acompanha o pau, não é? Então nós temos que entender exatamente que tudo aquilo que estamos falando pode não estar surtindo efeito, porque o nosso comportamento contradiz a nossa fala. Eu falo que é preciso respeitar as leis, mas eu dirijo de uma maneira a desrespeitar essas mesmas normas. Eu falo que é preciso ser leal, que é preciso ser justo, mas eu fico com um troco a mais. Eu acho uma carteira cheia de dinheiro, embora tenha uma identidade lá dentro, eu me aproprio daquele dinheiro. Mas não adianta falar uma coisa e fazer outra. Não adianta tentar dar uma lição de moral se eu sou imoral, se eu sou antiético. Não adianta defender a minha categoria, a minha classe, por exemplo, mas se eu cometo atos que venham a prejudicar o meu colega, o meu companheiro de trabalho. Então, a criança está observando. A quem me Amanda, bom dia também. O cipó acompanha o pau. Então, a live de ontem foi criar e educar. Quais são as diferenças entre criar e educar? E abri uma terceira coluna ali sobre escolarizar, né? Vamos deixar para outro momento especificamente isso, mas criar e educar, e hoje é o exemplo, não é? Então eu preciso educar, mas e o exemplo que eu venho dando, não é? Que exemplo que eu venho dando? A palavra convence, o exemplo arrasta. Exatamente, Maria Henrique, é exatamente isso, então é este exemplo, a criança vamos chamar de inspiração, a galinha ciscando o chão, inspira, provoca, convida os pintinhos a também fazerem aquilo. Eles nem sabem porque estão fazendo aquilo. Estão imitando a mãe, introjetando, copiando esse comportamento. Ou como eu trouxe o Mário Henrique, a mãe está arrastando os pintinhos a fazer a mesma coisa. E com o tempo vão descobrindo que cada ciscada, como é que tem um ditado? Cada enxadada é uma minhoca, parece. Cada ciscada no chão assim, vai sair um bichinho para ele comer. Ele aprende, então ele entende, ele introjetou. Não tem um manual escrito como ciscar. Prepare as garras da sua unha, vá no lugar do solo mais ou menos úmido, que não existe um manual para o pintinho. É só mesmo aquele copiar, aquele introjetar. Nossos filhos são as mesmas coisas. É a mesma coisa. Lacan vai dizer lá, a partir dos 6 meses de idade, começa a fase do espelho, assim, introjetar, este copiar. Então, outra questão é em relação à permissividade, que nós falamos ontem, não é? Será que os pais toleram tudo, são permissivos demais com eles próprios e também com os filhos? Lembremos-nos de que a permissividade não nos leva a lugar nenhum. A permissividade, o permitir, por exemplo, que o filho cometa um ato equivocado, ou o filho assistir que eu aceito um ato errado, que eu cometo um ato errado, a criança vai introjetar que eu posso cometer o mesmo erro, que eu posso não ter tanta assertividade assim, eu posso mudar de opinião, mudar meu comportamento de acordo com o meu interesse, né? Quebrando a ética. Outra coisa, como é que os pais lidam com o dia a dia, no dia a dia, se são pais otimistas ou pais pessimistas. A criança aprende isso. O pai que tem otimismo, por exemplo, olha, estamos enfrentando certa dificuldade, mas precisamos trabalhar, precisamos economizar um pouquinho aqui, economizar um pouquinho lá, precisamos este mês não gastar tanto com esse tipo de produto, porque nós temos que superar, temos que pagar, então vai dar certo, estamos sem dinheiro agora, mas vamos trabalhar, vamos economizar, tá otimismo, né? E meu Deus do céu, não vai dar certo. E que vida desgraçada. Aí volta aquela hiena Lippe, né? Isso não vai dar certo. Isso não vai prestar. Isso, a criança vai introjetando tudo isso. Diante de qualquer situação, qualquer dificuldade, já vai começar a ficar desanimado, pessimista, não é? Outra questão importante, como é que nós estamos vendo, o que é que nós estamos falando sobre corrupção, sobre ladroagem, sobre bandidagem, quais são os valores que estamos passando, o que é que nós estamos comentando em casa a respeito de lei, de norma, de pessoas
honestas, pessoas leais, que tipo de valores estamos passando, que tipo de valores estamos defendendo em casa para que nossos filhos aprendam, não é? E aí eu falo uma coisa muito fácil que está todo mundo vendo hoje, da mesma forma que doutrinam nossos filhos, nós também os doutrinamos, não é? Então, de que maneira doutrinar é muito forte. Então, vamos trocar doutrina por ensinar. A criança aprende, assimila, introjeta isso, né? E pais reclamões, qualquer coisa. Ai, não vai dar certo. Aqueles pais que reclamam. Como é que nossos filhos crescerão? Portanto, o cipó acompanha o pau. Quais são nossas atitudes que os nossos filhos estão introjetando? Tá bom, meu querido, minha querida? Grande beijo para você e ótimo dia!